The peace of the Lord, a paz do Senhor Jesus, a todos do momento de sabedoria. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Viva sobre o altar. Neste exato momento, eu quero mais uma vez falar com vocês que se vocês estão gostando da aula teológica, você compartilha pelo WhatsApp, compartilha aí pelo WhatsApp os áudios, compartilha também os vídeos do YouTube. No YouTube eu tenho lançado no YouTube, no canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o altar. E se você não faz parte deste canal, você entra lá, se inscreve no canal, dá o seu like, deixa seu comentário. Qual a sua dúvida que você teve sobre o assunto? Porque nós estamos estudando angiologia. Hoje é a 5ª aula de angiologia. Então, neste exato momento, se você também deseja me seguir no Instagram, você bota Pastor Fábio Silva 11, tudo junto. Pastor Fábio Silva 11, tudo junto. Então vamos lá, vamos à nossa aula. Vamos continuar dando sequência à aula de ontem, que fala que os anjos no mesmo céu, para comparecer agora para nós diante de Deus, ele passou pelos céus, ele passou pelo pátio exterior. Os anjos, ele passou pelo céu que distancia, que tem uma distância imensurável, e finalmente ele entrou no terceiro céu. E pode alcançar nos lugares celestiais, de acordo com a epístola aos Efésios, onde estão os principados, potestades, a multidão incontável de anjos. Sua habitação está nos céus. Deus criou os céus. Deus os criou, que os fez espíritos e os revestiu de corpos apropriados para a sua natureza espiritual. Também deve lhe ter designado habitação. Também é significativo que a frase exército dos céus signifique tanto as estrelas como os exércitos angelicais. O Senhor dos Exércitos também tem o mesmo significado duplo, pois ele é o Senhor das estrelas e o Senhor dos anjos. Com certeza, o Senhor dos Exércitos, ele é o Senhor das estrelas e o Senhor dos anjos. Meu irmão, a sua aparência nas histórias que se tem colecionado, há anjos com asas, outros sem asas, anjos que aparecem com anjos e outros que se parecem com seres humanos. Parece que os anjos que aparecem com o homem e não como anjos vão ter a aparência de quem estão visitando. Em outras palavras, o anjo que apareceu à mãe de Sansão não se parece com o israelita. Ela não teria chamado filho de Deus, como sendo ele um profeta israelita.
Está em Juízes 13, versículo 6. Se os anjos que parecem, sem que se saiba que são anjos, Hebreus 13, 2, então aparece aos chineses como chineses, aos africanos como africanos, aos americanos como americanos. Isso significa que há anjos aparecendo como negros e brancos. Suas asas. A Bíblia não nos diz que anjos possuem asas. Esta ideia de asas vem de um verso em Daniel, onde está registrado que um anjo veio voando rapidamente. Entretanto, como os anjos não se movem no tempo e no espaço como nós, não sabemos se precisa de asas para voar. Outras ordens de seres celestiais, chamadas querubins, serafins, são descritas como possuindo asas em Ezequiel. Na arte medieval, muitos anjos são desenhados com asas, mas vieram da ideia de deusa grega Nike. Portanto, creiamos que muitos anjos não possuem asas. Eles são espíritos puros e não compostos de matérias, mas compostos de essências e existência, de ação e de potencialidade. Escreveu Tomás de Aquino em Religiões Não Cristãs. A ideia de como são os anjos varia particularmente com a personalidade angelicais específicos, uma vez que são percebidos ou imaginados por diferentes grupos. Não estamos sempre atentos à sua presença, porque os anjos nem sempre fazem aparições visíveis. Característica do seu próprio, de um ser. A Bíblia diz assim, rejubilam diante do trono, diante do Todo-Poderoso. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos, os anjos de Deus, rejubilavam. Jó 38, versículo 7. Alguns estudiosos da Bíblia insistem em que os anjos não cantam. Isso, porém, não é verdade, meus irmãos. Os anjos possuem a suprema aptidão de oferecer louvores, e a sua música vem sendo desde tempos imemoriais o versículo primordial de louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Jó diz que quando Deus lançava os fundamentos da terra, os anjos cantavam, rejubilando de alegria. A música e a linguagem universal, é possível que João tenha visto um imponente coro celeste de muitos milhões de anjos que expressavam seu louvor ao Cordeiro Celeste através de magníficas músicas. Não é de balde que o salmista exorta no livro de Salmo 148, versículo 2, onde ele diz assim, louvai todos os seus anjos. Isto é real, meu irmão, de acordo com Lucas 2, versículo 13, multidões de anjos apareceram na noite do nascimento de Cristo.
clamando de alegria em vista do início da nova criação, como tinha feito no princípio da primitiva criação, em Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Eu quero dizer para vocês que os anjos são incomparáveis entre a criação de Deus. O respeito aos anjos era profundo no judaísmo, a ponto de ver um anjo ser considerado como uma experiência tão grande quanto ver o próprio Deus. Você pode tirar sua dúvida em Gênesis 16, versículo 13, versículo 31, Gênesis 31, 13 também, Êxodo 3, 4, Juízes 6, 14, Juízes 13, 22. Alguns desses casos eram Deus manifestando-se de alguma forma visível. A teologia judaica posterior encarava os anjos como mediadores entre Deus e os homens. Ezequiel capítulo 40, versículo 3, e Zacarias capítulo 3 também, fala sobre a posição tão elevada, naturalmente, fez com que alguns os adorassem. Então, meus queridos e amados irmãos, os anjos são incomparáveis entre as criaturas, mas nem por isso deixam de ser criaturas. Correspondem com adoração e louvor a Deus e a Cristo. Como consequência, os cristãos não devem exaltá-los. Os que fazem perdem a sua recompensa futura. Uma das razões pela qual se originou a carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, foi o culto aos anjos. A cidade de Colossos estava localizada perto de Laodiceia. Colossenses 4,16. No sudeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A igreja Colossense, tudo indica que foi fundada como resultado do grandioso ministério de Paulo em Efésio, durante 3 anos. Atos 20, versículo 31, cujo efeito foram tão poderosos e de tão grande alcance, que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Deus. Do Senhor Jesus, Paulo talvez nunca tenha visitado Colosso pessoalmente, mas ele manteve contato com a igreja através de Epáfras, um dos seus convertidos e cooperadores daquela cidade. O motivo desta epístola foi o surgimento de ensinos falsos na igreja de Colossenses, ameaçando o seu futuro espiritual. Quando Epáfras, dirigente da igreja de Colossenses e seu provável fundador, viajou com o objetivo de visitar Paulo e informar a respeito da situação de Colosso. Paulo então escreveu esta epístola. Nessa ocasião, Paulo estava preso, possivelmente em Roma, aguardando comparecer perante César. O cooperador de Paulo, Tíquico, entregou pessoalmente a carta em Colosso,
em nome do apóstolo. Paulo escreveu esta carta porque os falsos mestres estavam se infiltrando na igreja de Colossos, ensinando a doutrina apostólica e a salvação em Cristo era insuficiente para a plena redenção. Para a plena redenção. Esse falso ensino misturava a filosofia e a tradição humana com o evangelho e requereria a adoração de anjos como intermediário entre Deus e homens. Os falsos mestres exigiam a observância de certos ritos religiosos judaicos, revelações através de visões, a filosofia subjacente nessa heresia reaparece hoje entre os que ensinam que Jesus Cristo é o evangelho original do Novo Testamento. São inadequados para satisfazer a nossa necessidade espiritual. 2 Pedro 1:3. Paulo refuta essa heresia ao demonstrar que Cristo não somente é nosso Salvador pessoal, como também cabeça da igreja e Senhor do universo e da criação. Logo é Jesus Cristo o seu poder em nossa vida. E não há filosofia ou sabedoria humana que nos redime e salve eternamente. Não necessitamos de intermediários para termos comunhão com Cristo. Devemos nos acercar dele diretamente. Ser crente significa crer em Cristo e no seu evangelho, confiar nele, amá-lo e vivê-lo na sua presença. Não devemos acrescentar coisa alguma ao evangelho, nem ter outro intermediário entre Deus e os homens, nem aceitar a filosofia humanista. Nesta carta, Paulo nos adverte a vigiar contra todas as filosofias, religiões, tradições, e destacam a importância do homem à parte de Deus e de sua revelação escrita. Hoje, uma das maiores ameaças teológicas contra o cristianismo bíblico é o humanismo secular, que se tornou a filosofia de base e a religião aceita em quase toda a educação secular, e é ponto de vista a aprovação da maioria a parte dos meios de comunicação e diversão no mundo interior. É isto aí, meus irmãos. Nós estamos aprendendo neste exato momento que a carta de Paulo nos adverte a vigiar contra toda a filosofia e religiões e tradições que destaca a importância, A importância do homem à parte de Deus e de sua revelação escrita. Hoje, uma das maiores ameaças teológicas contra o cristianismo bíblico é o humanismo secular, que tornou a filosofia de base a religião aceita em quase toda educação secular. O sangue de Cristo tem poder. Que ensina que a filosofia do humanismo ensina que o homem, o universo e tudo quanto existe é apenas matéria e energia moldadas ao acaso. Afirma que o homem não foi criado por um Deus pessoal, mas que resultou de um processo evolutivo. Rejeita a crença num Deus pessoal, infinito, e nega ser a Bíblia a revelação inspirada de Deus.
a raça humana. Afirma que não existe conhecimento à parte da descoberta feita pelo homem e que a razão humana determina a ética apropriada para a sociedade, fazendo do ser humano a autoridade máxima. Neste particular, procura modificar e melhorar o comportamento humano mediante a educação e redistribuição econômica, psicológica, moderna ou sabedoria humana. Crê que padrões morais não são absolutas, e sim relativos e determinados por aquilo que faz as pessoas sentirem-se felizes, que lhes dá prazer ou que parece bom para a sociedade, de acordo com os alvos estabelecidos por seus líderes. Deste modo, os valores e moralidades bíblicos são rejeitados. Considera que a autorrealização do homem, sua autossatisfação, seu prazer são o sumo bem da vida e sustenta que as pessoas devem aprender a lidar com a morte e com a dificuldade da vida sem crer em Deus ou depender dele. A filosofia do humanismo começou com Satanás e é uma expressão da sua mentira de que o homem pode ser igual a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, as Escrituras identificam os humanistas como que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Então, meus queridos e amados irmãos, todos os dirigentes, pastores, pais, cristãos devem envidar seus máximos esforços em proteger seus filhos da doutrinação humanista, desmascarando-lhes os erros e instilando na mente deles um desprezo santo pela sua influência destrutiva. Romanos capítulo 1, versículo 20 até o versículo 32. 2 Coríntios 10, 4, 5. 2 Timóteo 3, verso 1 até o 10. Judas, capítulo 1, do versículo 4 ao 20. 1 Coríntios 1, 20. 2 Pedro 2, 19. Os falsos mestres, meus irmãos, ensinavam que era preciso reverenciar e adorar os anjos como mediadores para ter comunhão com Deus. Para Paulo, invocar os anjos seria substituir Jesus Cristo como cabeça todo o suficiente da igreja. Colossenses 2,19. Daí Paulo adverte contra isso. Hoje a crença de que Jesus Cristo não é o único intermediário entre Deus e o homem é posta em prática na adoração e oração a santos mortos, como padroeiros, mediadores. Essa prática despoja Cristo de sua supremacia e centralidade no plano redentor de Deus. Adorar é orar a qualquer pessoa que não seja Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo. São práticas antibíblicas, meus irmãos.
e por isso devem ser rejeitadas. Devem ser rejeitadas. A única adoração que deve ser é para Deus, é para o Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser adorado, ele tem que ser glorificado. Não obstante ao zelo de Paulo, refutado o culto aos anjos, entre outras heresias, após o século IV depois de Cristo, o culto aos anjos tornou-se generalizado, sendo honrado, especialmente o arcanjo Miguel. Os anjos passam a figura com destaque na arte e no culto dos cristãos medievais. Posteriormente, com o advento do protestantismo, os líderes protestantes desencorajaram a prática. Contudo, os liberais relegaram os anjos ao domínio da fantasia religiosa e a poética. Desta forma, os anjos são adorados em larga escala. Irmãos, eu trabalho com libertação e eu convido para todos os meus cultos a presença do arcanjo Miguel, a presença do arcanjo Rafael e a presença da falange santa. Mas eu convido porque eles estão a serviço de Deus e Jesus diz: tudo o que pedires em nome de Jesus. Então eu peço em nome de Jesus para que Jesus coloque a sua falange santa para estar presente ali no culto, para defender contra qualquer seta, contra qualquer ardid de Satanás, estes arcanjos e anjos lutarem contra os principados da parte do mal para não nos vencer. Mas eu não adoro a anjos, eu adoro a Jesus Cristo. Eu tenho uma grande consideração pelo arcanjo Miguel, porque foi criado por Deus e está a serviço de Deus para servir a humanidade. Eu tenho uma grande admiração pelos demais arcanjos, como o anjo Gabriel. Que é o anjo da vitória, o anjo da bênção. Mas eu amo, adoro, sirvo, glorifico ao Deus que criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou as estrelas, criou o homem, criou os anjos, criou a mulher, criou tudo. Este eu adoro, este eu glorifico, este eu dou honra, este eu digo: tu mereces glória para todo sempre. Mas nos demais, eu jamais vou dar honra. Amém? Estamos chegando já. Eu estou todos os dias dando só 31 minutos de aulas. Então vamos para a nossa oração. Amanhã é a 6ª aula de angiologia. Maravilhoso e eterno Deus, eu sei que os anjos são ministradores a serviço de Deus. Eu sei que os anjos, eles são mensageiros e embaixadores. Eles estão a serviço para entregar vitória e também para guerrear e também para fazer tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus mandar. Neste exato momento, meu Pai, esta mulher e este homem que está ouvindo e prestando atenção nesta aula teológica, eu quero agora convidar os anjos para visitar este lar, para visitar esta família e aquele que está sendo atormentado por Satanás.
Eu quero determinar que em nome de Jesus Cristo, os anjos e arcanjos do Senhor vai te expulsar deste lar agora. Vai te expulsar desta família agora. Vai te expulsar agora. Sai, Satanás, agora em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder para te repreender e para quebrar as tuas forças e para desfazer as tuas obras. Eu declaro que você está derrotado. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor, é maior, é todo-poderoso e que você não é maior do que o nosso Deus. E eu digo que a força, a honra, a glória, o louvor, a exaltação seja a este Deus de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Obrigado, ó grande Rei, obrigado, 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 Senhor. Amanhã estaremos de volta com a nossa 6ª aula de angelologia. Eu quero falar com vocês neste exato momento de que estamos construindo na cidade de Itapevi, São Paulo, em Jardim Ruth, e estamos precisando de colaboradores. E se você deseja semear a sua semente para abençoar, para ajudar nesta construção, aí tem um link que você pode ajudar pelo PayPal, aonde você clica no link e você faz a sua doação através do cartão de crédito, aquela quantia que Deus tocar no teu coração, e tá na descrição do vídeo. E se você está me ouvindo pelo WhatsApp, você pode me pedir o link e eu passo para você, e você pode fazer a sua doação pelo cartão de crédito. Se você quiser minha conta bancária, você diz assim: pastor, coloca a sua conta, que eu quero abençoar a obra de Deus para a construção. E Deus vai te abençoar muito. Meu Pai Todo-Poderoso, eu quero abençoar esta pessoa que já está sentindo no coração de abençoar a obra de Deus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos vós. Paz a todos, paz e luz.